Placa no ar, hoje é sexta-feira, dia de decreto, e a gente espera que a Ali Oliveira tenha decorado direitinho. Já, mas você espera, né? Vai! Sexo é igual a vestibular. Não interessa a posição, o importante é entrar. Então me joga no Google, me chama de pesquisa e diz que eu sou tudo que você estava procurando. Eu não sou restaurante raiz, mas hoje eu vou te dar uma comida caseira. Nessa sexta, me chama de sorveteiro, porque hoje eu vou te apresentar o meu picolé de carne. Então vem com o bonde da Esquadrilha da Fumaça, com Snoop Dogg, Marcelo D2, Bob Marley, Thiago Ventura, eu e ele, Azaia Fumanchu. Saiu! Agora eu quero que você me explique. Eu parei por aqui. Eu parei por aqui, mano. Não dá. Sem maiores explicações. Eu queria só... E bem lembrado, Luiz Fumanchu, grande ponta do Fluminense. Exatamente. Começou lá no Santa Cruz, jogou um pouquinho pelo Flamengo. Mas ele Levando jogava de Mesquita Beck. desse bonde aí. Não, o Beck, apesar de não parecer, ele era ponta direita mesmo. Que o Beck? Ou era Beck ou era ponta. Era ponta. Eu posso só fazer, porque eu não sei se eu estarei aqui numa outra oportunidade. Depois dessa, eu queria não vou acender agradecer agora. o fato do Esporte Interativo ter me abraçado. Ter aberto as portas. E o pessoal muito bacana. Esse programa aqui, que evidentemente não deu certo, é um programa maravilhoso com pessoas verdadeiras, que se gostam, que se respeitam e se protegem. Sim. Assim como o meu emprego lá na rádio também, no Estádio 97, eu amo tudo que eu faço, eu amo a minha família. Você vai dar um... Eu acho que agora acabou mesmo, né? Eu acho que... O programa deu tão errado, Mauro Betti, que nem aniversário a gente vai conseguir fazer, porque estreou dia 29 de janeiro, em fevereiro tem 28 Faz que nem dias. o Amaral. O Amaral nasceu 29, ele comemora, já são 11 anos de idade, o Amaral, pela idade que ele fez. Ele só comemora o dia 29. E é fato, o Amaralzinho... O Amaral, um olho caído, outro Aí normal. ele comemorou muito tempo o dia de finados E também. lembrando outro aniversariante da semana, o saudoso Dr. Sócrates, ele tinha uma das frases que eu mais gostava pra mim mesmo, um momento desumilde. Ele falava, pô, Amaral, você é o único cara que eu conheço que é falso daqui pra cima. Daqui pra baixo é verdade. Gênio, Magrão, gênio. tamo junto. Depois você me explica direito a passagem do restaurante e do picolé. Não! Eu precisava de explicações assim, mais Você gosta de aprofundadas. comida caseira? Gosto. Porque o que acontece? Aquele restaurante raiz, sabe aquele raiz? Sim. Aqui na frente tem um. Então, isso aí é uma coisa que é linda, porque você, entendeu não? E de sobremesa Você vai tem o quê? contra a Nutella? Aquele picolé gostoso, aquele picolé de, sabe? Você acha gostoso esse picolé? Não. Eu não Pra outra pessoa. eu não trabalho com esse picolé. Tem muita gente que trabalha. Hoje em dia, nego. Uma coisa maravilhosa. Hoje em dia apagou a luz, botou o Popetchance. Botou o quê? Pô, o Popetchance, Poperô. Aí eu Poperô? Assim. Isso aí é Technotronic. Snap? É. Não, era Technotronic ou Snap? Não, acho que é Poperô? Technotronic, Acho que era- cara. não era Mano, vocês são muito Technotronic. loucos, mano. Hoje eu vou no 89,90. show do Soundtrackers, à Pô, tem meia-noite. show hoje lá Tem, no no Bourbon Street. Eu vou também. Tá, você não vai Não, nada. Tiquinho, você não tem só roupa fala pra toda ir. É um semana. baita show, vá. Tirando o Rodrigo é ótimo. Estão pedindo pra gente eventualmente falar de futebol, lembrando que Pode ser no intervalo? hoje o Corinthians treinou na arena Sim, muito com legal. público, tem clássico no final de semana, Corinthians e Palmeiras, e eu já boto a enquete aí na tela. Hoje Põe a aí. gente tem que acelerar porque o programa é mais curto, tem um basquete coladinho no Oba. Gugu. Que hora? É isso aí. 1h25. Cara, é muito... Pô, se eu soubesse, eu nem vinha, Tá cara. sabendo legal, Não, hein? deixa eu falar uma coisa. Ele só vem no dia que é mais curto. Eu tenho que telefonar pra encrenca, hein? Avisar, ó, tô chegando, vou passar na farmácia, vou passar na padaria, senão é corrida de homem pelado lá. Sim. Você já passou por isso antes Não, de... na verdade eu Hã? nunca passei por isso porque eu não sou curioso. Ah, tá. O cara só é corno se ele for curioso. Enquete. Isso, não é? Só eu pega sou a curioso. doença quem faz o exame. Você é curioso? Sou curioso, mas eu sou solteiro. Então, maravilhoso. Ó, de placa Verdão, de placa Timão. Quem é favorito para o clássico de amanhã? Eu começo com o Mauro Betting, que aparece uma vez por mês aqui. Então, como ele é visita, vamos começar por ele. maldade. Não tem hashtag coluna do meio pra Não. ser mureteiro betting? Não. Então, objetivamente, o Palmeiras tem um time melhor, ou vai ter um time melhor. Historicamente, você pegar o estádio lá da Ponte Grande, que o Corinthians jogou antes do Parque São Jorge, e jogou-se o clássico de 18 a 20. Você pegar o Parque São Jorge, onde se jogou de 1928 a comentário 1940, e se pegar a Arena Itaquera de 2014 para cá, os jogos em que o Corinthians era realmente mandante, dono do estádio, dono do campo, o Palmeiras, para essa Itália, tem um desempenho melhor que o Corinthians na casa do Corinthians. Tem 2 vitórias a mais. Então, também por isso e por aquilo que tem feito, da Palmeiras. Hashtag
de placa Verdão. Mas o Corinthians fez isso na véspera daqueles 3-2 e foi muito bem abrindo o treino pra galera. Você usou a ponte pequena para dar o favoritismo pro Palmeiras? Não, foi estatisticamente, que ponte pequena não, ponte grande, onde hoje é a ponte das bandeiras. Onde é o prólogo, né? Bom, o Palmeiras, cultura pra você. O Palmeiras tem mais jogadores decisivos, tem um elenco melhor, mas o Corinthians joga em casa e o esquema tático do Corinthians se encaixa muito bem quando enfrenta uma equipe que joga de forma ofensiva como o Palmeiras. E por jogar em casa e pelo esquema tático do Corinthians ser um esquema que se encaixa jogando contra o Palmeiras, contra times ofensivos, eu vou de placar Timão. Falta você. Não, eu acho que o Palmeiras não vai se atirar para cima. Sabe por quê? O Roger teve talvez o seu melhor momento no Atlético Mineiro, quando ele enfrenta o Cruzeiro na final do campeonato estadual, e ele dá a bola pro time do Mano Menezes, que odiava ficar com a bola. Verdade. Né? E aí ele conseguiu ganhar o título, foi o seu grande momento no Galo, ganhou o título porque o Cruzeiro teve dificuldade de propor o jogo. Eu acho que o Roger vai fazer a mesma coisa no jogo de amanhã, vai dar a bola pro Corinthians. Mas acho muito Vai ser empate. Eu acho que o jogo vai ser truncado. Eu acho que muito inteligente do Carille se ele confirmar esse esboço de escalação que ele está sugerindo aí, sem um centroavante. Sim. Porque já não tem um centroavante. Então, não tem, melhor assumir. A gente até comentou sobre isso, eu fui muito massacrado nas redes sociais, quando eu fiz um pequenino parênteses no jogo do Chelsea, que jogou sem centroavante. Sim. E eu cobrei isso do Carille. Falei, já que você não tem um cara para jogar ali, pô, recheia o teu meio campo, que é um setor forte do time, e joga sem um camisa 9. É a ideia que eu tenho também já há muito tempo. Não tem um 9, você pode botar Romero e Luca, Romero e Cleison. Deixa. Eu ia falar isso, eu imitei o meu comentário do seu comentário. Eu me baseei em você, tirando você a ponte do Rio Pequeno. Você reutilizou o comentário. Tirando a ponte do Rio Pequeno. Né? E eu acho que o Carille foi bem também em colocar o Maicon na lateral esquerda, mesmo o Juninho Capixaba estando 100%. Será que ele vai? Vai, treinou hoje com o Maicon. Juninho Capixaba tá 100%, pode ir pro jogo. Não, 100% mas não tá, né? Nunca tá 100%. Quando tiver 100, tá mas o Maicon deve ir pra partida. O Maicon que entrou no lugar do Juninho na última partida, tá machucado e foi bem. Tem um lance do Romero no treino, agora mais cedo, que a gente vai ver o Romero atuando como 9, falso 9. Ah, ele é falso jogador, né? Olha aí, ó. Artilheiro da Arena Corinthians, velho. Vamos lá. Atenção. Ah, mas isso é uma maldade danada. É uma maldade. Imagem de treino, outro dia botaram a imagem do Borja pijando na bola. Peraí, pijando é quando ele pisa e mija ao mesmo tempo. Exato. Um abraço pro Toninho que inventou o termo pijando. Pisando na bola, cara, acontece nos treinos. Não, acho que isso, vivo, eu sou um cara crítico do Romero da parte técnica, entendo a parte tática, mas eu acho que isso é uma maldade. Também acho. Com a bola. Não, maldade com a bola. Dá a bola pro Romero. Isso é uma maldade com a bola. Não, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse clássico, ele forma caráter e salva o ano das equipes. Eu vou falar pra vocês. Você nunca foi nesse clássico. Não, esse clássico é maravilhoso. Ó, eu vou falar pra vocês, vocês vão entender. Eu tenho certeza que Mauro Betti usará na Jovem Pan esse meu argumento e Ale Oliveira usará no Estádio 97 esse meu argumento. Esse clássico... Eu não posso usar na Rádio Globo teu argumento? Você pode usar na Rádio Globo, porque você é o âncora, é uma coisa maravilhosa. Você é um cora, você não dá comentários. Eu vou falar um negócio pra vocês. 2017, o Corinthians ganhou os 3 clássicos diante do Palmeiras. Foi o campeão brasileiro. 2016, o Palmeiras ganhou os 3 clássicos do Corinthians. Foi campeão brasileiro. Logo, esse clássico é importantíssimo pro ano. Ninguém vai ganhar nada. O clássico é importantíssimo pro ano. Quem vencer esse clássico ganha uma moral absurda, porque é o segundo maior clássico do mundo. Que isso, rapaz? Segundo maior do mundo. Não, o Fenerbahçe e Galatasaray, hoje eu fui motorista. Foi internacional. Foi na Celtic e Glasgow Rangers também. Panathinaikos e Olympiacos também. E Grenal, pra mim, é mais intenso do que o derby. Olympiacos e quem? No Brasil. E placar moleque? Reumatismo. Reumatismo e Olympiacos. Põe na tela a participação do telespectador aí. Eu não conhecia, não. Ó, o Ronald Bernardo de Oliveira, hashtag de placa. Com certeza o Verdão é o favorito, pois tem um time mais compacto e sem contar o maestro Lucas Lima no comando. Daqui a pouco tem mano a mano Lucas Lima e Jadson. Mas agora tem chances Sporting Bet. Vamos ver quem tá na frente aí. Sporting Betting? É você que é o dono do negócio? Mas você faz a propaganda,
Corinthians, 31%, empate 32%, Palmeiras 37%. Está apertado, mas o Verdão está na frente. Ano passado, no primeiro clássico, aquele do gol do Jô, da expulsão absurda do Gabriel, era mais ou menos isso. O Palmeiras não está mais equilibrado, e até pelo que foi o jogo. E no último, aqueles 3-2 que encaminharam o época do Corinthians, o Palmeiras chegava até num nível melhor que o Corinthians. Então o Corinthians conseguiu, pelo menos nos últimos, mesmo em Itaquera, superar esse favoritismo. Malandro, esse clássico, esse do Campeonato Paulista que o Jô meteu caixa, ele era reserva do Casim, velho. Sim, ele estava reserva do Casim. Impressionante. Ele começou lá o campeonato e o Casim, ele se destacava por essa característica de participar bastante na marcação, de ajudar. Ele não se destacava, ele ajudava mais. Né? Tipo, alguma coisa ele tinha que fazer, mas né? ele era muito raçudo. Ele tinha feito o gol contra o Audax. E clássico como dois melhores, Roger e o Carille. Eu coloco o Roger como o quarto melhor técnico da nova geração. Eu coloco o Carille na primeira posição, coloco Jair Ventura na segunda posição, Zé Ricardo e aí o Roger. O Roger, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, o torcedor do Palmeiras ficou com uma certa dúvida de como seria o Roger comandando o Palmeiras cheio de estrelas. E ele até o momento tem calado minha boca, mas eu vejo que tem técnicos da nova geração à frente. O mais interessante de tudo isso é que os treinadores da nova geração estão tendo oportunidade em time grande e estão dando conta do recado. Isso que é fantástico. Agora, Ale, pergunta na tela. Desses dois aí, entre Carille e Roger, qual o mais completo dessa nova geração aí? Eu acho que o Roger ainda tem que se provar no Palmeiras. O trabalho é bom, é legal, o início é animador, mas se você for ver os desafios do Roger no Palmeiras até agora, praticamente só o Santos, e um Santos muito enfraquecido, né? Seja pelos desfalques, ainda pelo Gabigol que não tinha nem estreado, ou até pelas contusões durante o jogo. Então, não é o mesmo Santos que o Palmeiras vai encontrar, eventualmente, na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, ou até no Campeonato Brasileiro, né? Onde pode ter um ataque com Bruno Henrique e Gabigol, Vitor Bueno bem. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ainda não foi testado. O Fábio Carille, ele já mostrou que é um treinador que veio para ficar no ano passado. Mas eu ainda queria ver o Carille em outro time, fora o Corinthians. Nisso o Roger leva vantagem, né? Até porque teve 3 trabalhos diferentes em 3 grandes. A pergunta específica, objetiva, para mim o Roger é mais completo. E eu pego de novo o exemplo dos próprios pares de quem fez os 2 últimos cursos da CBF com o Roger e outros treinadores, inclusive o Carille. Eu acho que o conhecimento teórico do Roger é impressionante, não só nessa geração. Poucos treinadores eu vi conhecer tanto de futebol como o Roger. Se vai passar, então para mim, o mais completo e com o maior potencial na carreira, eu vejo o Roger. Mas por enquanto o início da carreira do Carille é absolutamente brilhante. O conhecimento do Roger é absurdo. Só que o Roger, ele peca ou pecou nas 2 últimas passagens em 2 times grandes, quando o assunto é gestão de pessoas. Ele perdeu o vestiário no Atlético e perdeu o vestiário no Grêmio. Isso é fato. Os jogadores falam isso. Do Grêmio nem tanto. E no Palmeiras, ele tem demonstrado que ele foi pro Palmeiras com uma cabeça diferente. Aprendeu a lição? Aprendeu a lição. Ele tem gerido bem o seu elenco. Tanto que ele tá colocando o Guerra em campo e não tá colocando Scarpa, porque o Guerra tá à frente na fila. Enfim, ele tem mostrado, dando oportunidade a todos os jogadores, que ele tá gerindo bem o elenco. Mas mesmo ele gerindo bem o elenco do Palmeiras, eu quero ver um pouco mais do seu trabalho, dessa gestão de pessoas. E por outro lado, o Carille já faz isso como pouco. Mas isso aí... Mas é outra coisa também, isso é momento. De repente, se o Carille fosse treinador daquele elenco do Galo, talvez perdesse. Se fosse o Dalai Lama, a Madre Teresa, fosse o Vingador. Você tem um personagem Vingador, né? Tem. O Vingador é Caverna do Dragão. Mas ele é vilão. Você gosta da Caverna do Dragão? Mas aquele cara do Spectreman lá, aquele macaco loiro, como é que chamava? Gore, então, sei lá, Spectreman, sei lá, depende do elenco. Mas Santana, que pra mim foi o maior, ele foi derrubado no São Paulo em 73 pelo elenco, foi derrubado pelo elenco do Palmeiras de 90. Então assim, você tem momentos que você pode até saber gerir, mas se os caras querem te derrubar, ou os resultados... Mas eu acho até natural, por exemplo, o cara inteligente, ele vai amadurecendo, vai aprendendo as lições. Você, quando chegou, por exemplo, que era um pequenino Massaranduba, chegou na rádio, qual rádio que você chegou primeiro? Comecei em Bragança Paulista. Em Bragança Paulista. É igual o Luxemburgo, né, pô? O Sérgio Loredo. Grande Loredão. Então, aí você chegou um pequeno... Lolô. Quem nunca? Você era um pequenino Massaranduba, chegou todo tímido na rádio e tal, não sei o quê. E hoje você tem uma postura diferente, com mais segurança, com muito mais conteúdo, um cara que analisa
achei que você ia dizer que piorou. Muito obrigado. Entendeu? Esse nosso toque, você gostou? O Roger pegando pela primeira vez um grande time, administrando um vestiário, depois por uma segunda vez, e é natural que ele é um cara inteligente, ele já saiba mais ou menos os caminhos agora. Talvez ele nunca tenha passado pelo tipo de pressão que o Carille passa no Corinthians, né? O que vocês acham? Você diz nesse momento agora, o Roger? Os dois nesse momento, porque o Carille agora tem que se provar, ele tem que defender os títulos do ano passado, e o time não começa tão bom porque teve desfalques importantes. Porque os títulos do Roger, a gente já falou da Copa do Brasil, quem deu a volta olímpica foi o Renato. Com detalhe, o Roger havia acabado de ser contratado pelo Galo, ele estava teoricamente do outro lado, ainda não havia assumido. E no Campeonato Mineiro se esperava mais o Cruzeiro, que vinha num momento melhor, ele foi campeão, mas mesmo campeão, mesmo dando volta olímpica no passado no Galo, o Roger ainda estava sendo um pouco discutido, e mesmo com a campanha melhor da fase de grupos, ele caiu logo depois da Libertadores. Então assim, o Roger, mesmo quando campeão, no caso estadual do ano passado pelo Galo, ele não estava aquela coisa acima da carne seca, acima daquele bolinho maravilhoso lá do Chapuri. Então ele ficava numa situação assim. O Carille não, o Carille foi muito além da expectativa. O Roger no Grêmio, principalmente no Galo, esperava demais. No Carille não esperava nada, e ele foi absolutamente brilhante no ano passado no Corinthians. Por isso, para mim, o grande problema do Roger é exatamente isso, essa gestão de pessoas. Porque se você pega os números do Roger, tanto no Grêmio quanto no Atlético, os números eram interessantíssimos. Não daria para você mandar o cara embora. E mandaram embora porque ele não estava conseguindo dar conta do vestiário, cara. Eu tenho curiosidade para ver o Carille em outro time, porque depois do bicampeonato brasileiro do Marcelo Oliveira, o time na sequência, a gente falou, o Marcelo vai destruir, o time contratou um baita técnico. E desde o bicampeonato, o Marcelo não conseguiu fazer um grande trabalho. Não conseguiu repetir, né? Então eu tenho curiosidade de ver o Carille fora desse ambiente do Corinthians. Como o Zé, que era muito ligado ao Flamengo, tá indo bem no Vasco. O Zé tá provando um bom técnico. E o Carille tá desde 2009 no Corinthians. Exatamente. O Zé que muita gente pensou que pudesse ser uma armadilha, né? A saída dele do Flamengo pro Vasco pela rivalidade e pelo momento que o Vasco vivia, ele conseguiu contornar, levou o Vasco a Libertadores, agora classificou para a fase de grupos. Uma diferença do Carille pro Marcelo é o seguinte: o Marcelo, ele praticamente morreu abraçado com um esquema tático. Então o esquema tático que consagrou o Marcelo no Cruzeiro, ele carregava independentemente das peças que tinha. Então ele não queria saber quem era o jogador que estava lá. Como se a magia estivesse no esquema. Ele falou assim, ali é confortável, para mim eu vou com esse esquema, os caras que vão ter que se adaptar. O Carille, ele já mostrou nesse começo do ano, pode ser até que ele não volte mais a fazer, mas ele já mostrou algum desconforto com o retorno do Campeonato Brasileiro do Corinthians no ano passado, quando foi 12º, e começa essa temporada pensando num esquema diferente. Então, tudo bem, o Corinthians não se adaptou, não tem os jogadores e tal, eu queria ver um pouco mais, mas pelo menos ele mostra vontade de criar coisas novas para ele. Então ele sai daquela... Seria muito confortável para o Carille continuar com o mesmo esquema. Mas não, ele foi jogar com um volante, foi jogar com 4 homens à frente desse volante, atrás... Mudou o Jadson de lugar. Entendeu? Então ele está pelo menos mostrando que ele tem boa vontade, não tem uma coisa fixa na cabeça dele de esquema tático. Ele vai jogar conforme ele achar interessante. O torcedor, ele tá com moral com o torcedor. O torcedor sabe que o problema do Corinthians hoje são as contratações falhas que o Corinthians fez para 2018. Então mesmo se o Carille começar a perder, a torcida vai dar uma segurada. Segue contratando, precisa de um 9. A torcida vai dar uma segurada em relação a pressioná-lo, porque o trabalho dele está muito acima da expectativa. Então vamos ver a torcida se manifestando aqui no De Placa. Põe na tela aí a participação do telespectador. Boa sorte. Jefferson Charles. Massarandalf tá bêbado hoje. Só pode. Por que bêbado? Por que hoje só? Eu vou falar um negócio. Quem é Massarandalf? Eu. É o mashup de Massaranduba. Porque é uma mistura de Macharanduba com Alfa. Macharanduba. Exatamente. Você é um delegado Peixoto. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A vida de comentarista, ela é muito delicada. Ela é muito delicada. Você me desculpa. A vida de comentarista é uma verdadeira teta. Não é. Essa que é a verdade. É aquela teta, sabe aquela bem formadinha, aquela coisa... É que você, cara... Isso é a velhinha da praça. Não, isso aí... Não, mas é verdade. Não é a velhinha da praça? Quando você fala mal de um time... Os caras que torcem pra esse time que você falou mal, eles vão cair matando em cima de você e vice-versa. Deu pra entender? Moleza ser comentarista. Que moleza. É a coisa mais foda. Os caras pagam pra gente fazer isso aqui. Mano. Comentarista. Olha que homem que o André Henning, né? Não, você vai fugir, não. Vem cá. Ele foi embora. Cadê você? Comentarista bom é aquele que fala bem do meu time. Isso é regra mundial. É isso, é o que eu tô falando. Que coisa linda. Eu não posso entrar no ar, eu tô com o celular. Lindo! Eu tô com o celular, não posso. A culpa é desse filho quente aí, ó. E o único cara que entra com crachá.
Só pra você fazer uma chamada que hoje, às 10 da noite, tem o segundo episódio da nova temporada de Noir com o André Henning. Boa. E o cara É um filme Noir. só técnicos selecionáveis. Por enquanto sim. Mano Menezes. Ou seja, vai piorar. É o convidado. Pô, sou técnico de seleção brasileira. Eu vou te dar uma dica, hein? Eu fui treinador. Se quiser uma brechinha, eu vou... Você vai bem depois do Gui. Aê, toma, Castor. Agora é o seguinte, para de falar mal do programa Não, no meu cara. WhatsApp Isso é enquanto verdade. você não está aqui. O programa é muito ruim. E a gente só percebe quando a gente vê. Obrigado, André, pela Você viu o participação. programa quando tá excelente. É melhor que o Noir, tá? É melhor que o Noir. Não, no ar é o... Filme no ar. Ele é a Marília Gabriela do canal, não dá pra Por dizer quê? que... Escuta aqui, Esse, me ajuda. esse cabeça de rolão é um maldito, hein? É um maldito, eu Porque sei. esse rapaz, ele O rapaz, não. demite e contrata pessoas aqui É no verdade. canal. Então, Manda presente pra diretor do soltar. se ele não tá gostando, não é bom sinal. É o hein? único que entra no grupo lá e dá esporro em geral. todo Isso aí. mundo, É impressionante, bicho. Escuta, Seu Tanner, ele dá É no o meio do Dr. seu Tanner. escuta. Vamos pra aquele negócio que você gosta muito, mas você precisa me ajudar no mano a mano. Você precisa dar as notas rápido. Cita esse raciocínio. Ué. Bota a cartela aí. Te vai. ajudar no mano a mano? Me ajuda no mano a mano. Tá. Um momento, hein? Mano, essa Hoje- cartinha é demais, é muito carisma, velho. Muito legal. Não é? Ó, Lucas Lima versus Jadson em cima do clássico do final de semana, Corinthians e Palmeiras. Primeiro quesito, finalização. Notas de 1 a 99. Viu você que tá sumido do programa? Cara, é 99? há 3 Por que meses. 99? É copiando o negócio do FIFA lá. FIFA é até 99. Ele parou no Eu pé no fico jogo. feliz, inclusive, de ser citado no FIFA. Eu sei que você jogou Enduro, Space Invaders. Não, eu e comento tal. o concorrente, mas tudo bem. Pac-Man. Exato. Comentário é o concorrente, mas tudo bem. Eu sei, mas tudo bem. Não, você parou no pé no No jogo. 19 também. Não pede como é que são as notas. É a mesma coisa também, não Ah, sei. então deixa eu Eu só saber. falo pra comentar, não pra fazer ou pra jogar. Vai, Outra nota primeiro. Lucas Lima, quesito finalização de 1 a 99. E depois o Jadson. Eu vou de Lucas Lima. É uns 83. 83 pro Lucas Lima e pro Finalização. Jadson. Eu dou 86. 83 a 86. É. Muito bem. Guipa. Lucas Lima, 85, não é muito de fazer gol, mas tem uma cobrança de falta interessante, por isso 85 e não 75. E o Jadson, 90, porque o Jadson faz gols. O Jadson chuta bem de fora da área. Aí, Muito bem. E ele dá aquele tapa com nojo na cara da macaca, que é uma coisa muito Que sedutora. é bela frase, né? A frase Tapa com nojo. Foi o Drummond que usou essa. Mauro Betti, contratado da concorrência, anota, por favor. Enfim, 85 pro Lucas Lima, 89 pro Jadson. 85, 89, a galera vai processando as notas, daqui a pouco, pimba, aparece Os a advogados média. vão processar a gente também. Aparece a média aí do lado do quesito. O próximo quesito, depois da finalização, é passe. Notas para Lucas Lima e Jadson no passe. Dois grandes passadores, hein? Eu vou de Lucas Lima 89 e Jadson 89. Empate, é? É. 89 para cada um. Se Mas seguir, não seria você, seria Mauro Betti. Nossa Obrigado, Senhora. tamo junto, Gui. Cara, eu fui pegar minha caneca aqui e não tinha nada. Ele rouba a caneca. Ele tomou tudo de todo Eu fui mundo. pegar aqui. Fora que ele bota café na cara. Não, mano, não. aí eu acho que é do alheio deselegante. também. Mauro Betti, suas notas. Tá diferente a peruca dele, tá parecendo o Jerry Lewis. Não, ele não agora. usa peruca, você tá sendo Não, isso é- maldoso. Mano, prótese. o cara põe caneca na caneca. Tá Vamos com o lá. cabelo furado, tá bebendo água pra caramba, meu. Mauro Betti Homenagem a você no chegou carnaval. do deserto, tava numa festa no Isso. deserto. Olha lá, passe. Lucas Lima versus Aí Jadson. eu entro também com o quesito dificuldade dos passes, né? Eu acho que o Lucas consegue dar o passe um pouquinho mais difícil. São dois outros grandes criadores de jogadas. Eu daria 89 pro Lucas Lima e 88 pro Jadson. O Lucas é mais de Mais difícil. O Jadson também depende do posicionamento, né? O Lucas normalmente está até mais centralizado que o Jadson, que agora está jogando mais por dentro. Em 2015 ele foi fundamental no Hexa do Corinthians pela direita. Mas eu acho que pela dificuldade do passe, digamos, a genialidade do Lucas Lima é um pouquinho maior. 89 pro Lucas, 88 pro Aliás, Jadson. tem uma coisa aí, o Piro Quento gosta pra caramba. Eu respeito, mas quando vejo o jogo não preciso. Quem gosta muito de número, você tinha jogo que o Márcio Araújo tinha 100% de aproveitamento dos passes. É, uma passe de lado, assim, Daqui né? a
aqui, ó. Daqui Por até isso que aqui. eu insisto muito, gente que trabalha brilhantemente no Footstats, que é difícil, é subjetivo, mas exatamente a dificuldade, ou às vezes até mesmo a distância do passe. Muito bem. Próximo quesito é velocitar. Lucas Lima. Aqui foi esse grito? Uma velocidade. Lucas Lima versus Jedson. O Jedson agora acho que vai tomar. Para de graça, Mauro Betti. Meu Deus, cara. Não, ele tem problema. Será que o Jovem Pan não pode escalar ele todo dia lá no esforço? Ele tá tumultuando o programa. Será que o Jovem Pan podia internar ele? Puxa, isso. A camisa de força pra esse rapaz. Velocitar. Vambora. Aí eu acho que o Lucas Lima leva uma vantagem. Ele vai de velocitar, ele vai de 87 e o Jadson 85. Eu lembro sempre do Jadson se apresentando de chinelo e com a barriguinha de férias ali. Aquele bem minúsculo, bonito, né? Repete as notas? Moralizador, eu diria. Também acho. 87 pro Lucas, 85 pro Jadson. Ripa. 85 pro Lucas e 78 pro Jadson. O Jadson não corre nada, mano. Não, o Jadson não corre nada. Derrubou a nota do Jadson agora. É que velocidade é algo muito técnico, né? É difícil a gente tá chutando mesmo agora aqui. Nos outros anos você pode discutir. Velocidade é algo mais técnico. Você não vem nunca e já chega cornetando. Claro, a minha função é ficar cornetando, ser crítico, sou chato. Ele é comentarista do quadro do programa. Tem que ser. Vai, dá nota. Eu daria 80 pro Lucas Lima e 79 pro Jadson. 80 a 79, fechando o quesito velocitar. Próximo quesito em bom português é dibre. Dibre. Dibrinho. Quem dibra melhor, Lucas Lima ou Jadson? Eu acho que o Lucas Lima leva uma vantagem nessa aí também. Não são dois grandes dribladores. Muito bem. Mas eu vou de 83 pro Lucas, 80 pro Jadson. 83 a 80. Guipa. 84 Lucas Lima, 80 Jadson. Olha lá, ele vai sempre no... 84 a 80. Eu vou ali. Ele tá fazendo de propósito agora. Não tô não, pior que eu não tô. Eu tô dando a volta na nota, pô. Bora o bet. 78 pro Lucas Lima, 76 pro Jadson. Derrubou o Lucas Lima, hein? 78 a 76. A 76, derrubou os dois, então? Sim, você é surdo. 78 a 76. Hein? Agora os nossos computadores vão precisar de um tempo. Os comedores. Porque sabe quem faz você lá? abastece... O Casagrande que faz? Casagrande Roger. Você abastece o computador com cogumelo. Você não sabe disso. Eles comem cogumelo. Sexta-feira é open bar de cogumelo. Né? Você é louco. Uma coisa maravilhosa. Tinha muita gente programa da família brasileira. Tinha muita gente que tava nesse bonde aí da esquadrilha. Estão ali. E aí a nota demora um tempo. Alô, Mazei! Finalização, 84 a 88. Passe, 89 a 88. Velocitar, 84 a 81. E dibre, 82 a 79. O Lucas Lima, tirando a primeira... Ganhou tudo. Não, ganhou tudo, cara. Sim. Sim. Vamos só esperar. Mas bem equilibrado. A média final não é equilibrada. Sim. Mas vamos esperar, né? 85 a 84. Um pontinho normal de diferença. Eu fiquei orgulhoso com as notas dadas pelos meus colegas e também por mim, porque assim... Modestamente, né? O Lucas Lima, ele tá acima do Jadson, realmente. Mas pouca coisa acima, mas tá. Mas assim, tecnicamente, agora pro seu time funcionar... Depende, por conta também da juventude, mas aí eu tenho uma questão para os premiados companheiros. Laureados companheiros. Mas eu não tenho prêmio. Les Walter é Chapecoense no Laureus. Você tem um prêmio da minha consideração, que é muito maior. Lindo. Que não vale nada. Agora, o que acontece é o seguinte, será que o Lucas Lima vai ter a carreira tão maravilhosa que teve ou está tendo o Jadson? É uma questão, Jadson, jogador de seleção brasileira, jogador que jogou... O Lucas Lima também pegou seleção brasileira. Então, mas você acha que a carreira do Lucas Lima já é igual? Não é. Não, mas o Jadson também não é tão brilhante assim na seleção, né? A passagem dele. Não, mas teve 2011 com o Mano na Copa América, foi aquela coisa ruim no Paraguai, mas o Lucas Lima, o Jadson já tem 2 títulos brasileiros e como fundamentais, né? Fundamental principalmente em 2015. Será que a carreira do Lucas vai chegar nesse ponto? Ele tem idade para chegar. Tem. Ele está num time que tem condição de dar ele 2 títulos brasileiros, que é o Palmeiras. Participação do amigo internauta. Quem fala amigo internauta? Ou a Globo, né? Aquela pergunta do internauta. Lembrando que a pergunta do internauta é aquela que vai pro ar, imagina as que não vão. Jim Reis.
vocês estão bebendo cerveja aí, essas notas estão muito altas. Não, o Mauro Betti bebeu toda a cota de água do programa. Eu sempre elevo, não o nível do programa, mas o nível das notas. É o Tristão Garcia, o menino. Não era muito boa a Márcia de Windsor? Não é o Tristão Garcia, que avalia a nota? A Márcia de Windsor era uma grande jurada dos anos 70 e 80, que assim, você apareceu o concurso Mr. Homem, pra esse aí, ela dava nota 10 pro Alê. Eu acho que era a mãe do Arlindo Barreto, cara, que foi o Bozo. Eu sei porque eu já me vesti de Bozo, então eu sou especialista. Então, eu não acredito nisso. Bota a arte do Borja aí na tela. A arte não, a tela. Pra gente discutir, porque tem uma enquete também daqui a pouco. Não, a enquete a gente daqui a pouco mostra. Agora é a arte do Borja mesmo, que virou Salvador. Tem uma interrogação aí. 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 5 gols, 0,71 gol por jogo. Virou Salvador esse ano? Mudou muito de 2017 para 2018, Borja? Como diria o Roger naqueles exercícios de trigonometria e futebolês, né? A diagonal curta, né? Mano, não entendo nada, velho. Eu devo ser uma besta. Demais. Não, eu também não consigo entender. Mas o que é legal do Roger é que ele consegue baixar a discussão, manter um certo nível quando fala com jogadores. A escolha é bom que... Não, às vezes não dá pra entender a gente mesmo, ele não entende o Roger. Então assim, o time melhora, ele tá dando esse espaço pra ele pra tentar readquirir a confiança, ele tem melhorado. Mas você também contra fatos há argumentos, aí eu tô com a Alê. Você tem que discutir, mesmo os números são melhores, é evidente, até porque piores do que ano passado, é difícil para o jogador mais caro em 103 anos de Palmeiras. Mas assim, você pode discutir alguns dos gols, algumas jogadas, ele melhorou de um modo geral, até do que os números. Agora, ele é o 9 ideal, ele é o cara que o Palmeiras gastou os tubos, ainda não é e não sei se será. Mas que hoje ele merece a titularidade. A relação custo-benefício é muito complicada para ele e ele não tem culpa nenhuma. Eu acho que ele está muito mais participativo, está mais confiante, está mais à vontade. Mas não vale aquela picanha toda ainda. Não, aquela lá é difícil, pai. Aí não tem nada a ver com ele. O César Maluco valeria. Mas não dá nem pra cobrar isso, porque ele não jogou em 2017. Não, mas aquele dinheiro todo realmente foi vamos aguardar. Agora, eu reconheço esse momento melhor do Borja, mas pra mim ele não seria o meu 9 do Palmeiras, e aí não tem só a ver com a disputa técnica entre ele e pra mim o William Bigode. Tem a ver com a característica do time do Palmeiras, que é um time muito ofensivo, tem a ver com o momento do Bigode e tem a ver com a participação sem bola do Bigode. Tanto defensivamente... Como é que o Bigode participa sem a bola? Na movimentação, correndo para trás, ajudando na marcação. Então, assim, o Bigode, para mim, para esse time... Se você tivesse ali um time, vamos supor, como o do Corinthians, que o Jô era a referência ofensiva, para mim o Borja se encaixaria mais. Mas como o time do Palmeiras é um time muito técnico, muito ofensivo, que todo mundo quer jogar, né? Você tem poucos jogadores com característica de marcação exclusivamente, eu acho que é legal a presença do William Bigode. E qual tipo de bigode você prefere? Charlie Chaplin? Rivelino? Não, Rival acho que... O bigode enfiado ou o bigode que dá opções? Charlie Chaplin, Rivelino ou amigo da onça? Aquele bigode fininho assim em cima. Amigo da onça foi bem, né, mano? Amigo da onça eu gosto bastante. Dá uma sensualidade. Belchior não, já fica uma coisa mais Belchior Ohana, tá na categoria Rivelino, eu acho. Mas ainda é maior, né? O Belchior é um negócio impressionante. Né? O quê? Mas é como o bigode faz, né? Cláudio Ohana é embaçado. Não tem a dúvida, bigode. Mudou uma claquete, mudei de azul. Programa da família brasileira. Vou falar. Como é que vocês vão falar de bigode e Cláudio Ohana? Eu vou te fazer uma pergunta especial. Eu quero saber se você acha que amanhã pode ser a redenção do Borja, o jogo da virada. Cara, eu não vejo virada pro Borja. O Jô se deu bem nisso ano passado. Gente, mas a gente falou há pouco, eu não vejo virada pro Borja. É muito complicado você cobrar rendimento do Borja em 2017, que ele foi boicotado, cara. Não é o Borja foi boicotado em 2016. O que fizeram com o Borja foi um absurdo. O Borja ele tá rendendo em 2018 porque ele tá tendo sequência. Sequência essa que ele não teve em 2017. O Borja, ele estava sem confiança em 2017 por conta da imprensa marrom que ficava criticando ele mesmo, ele sem jogar, certo? O Borja, malandro, imagine você ser reserva. Imagine você ser reserva do Daverson. O Borja ficou sem tesão de jogar em 2017 no Palmeiras porque ele era reserva do Daverson. Tem que ter tesão pra jogar. Ele era reserva do Daverson, foi contratado pelo técnico que boicotava ele, correto? O Daverson vai sair do Palmeiras. Ninguém merece ser reserva do Daverson. Ninguém merece ser reserva do Daverson. Nenhuma mãe cria um filho pra ser reserva do Daverson. É pior. O Cuca colocava o Borja pra fazer pirraça, faltando 2, 3 minutos pra acabar o jogo.
Desaforo, pelo amor de Deus, isso é absurdo. O Borja foi então, boicotado assim, ou só barrado? O Borja, pra mim, foi boicotado em 2017. E agora, com o técnico que não está boicotando o Borja e está colocando o Borja pra jogar, o Borja tá tendo uma sequência e tá rendendo. Ele também teve ano passado, não rendeu. Não teve. Quando que ele teve? Teve bastante minutos. Que sequência que ele teve? O Cuca não gostava do estilo dele, mas ele teve bastante minutos. Eu não acho que ele teve bastante tempo. E agora que ele tava, agora que ele tá tendo bastante tempo, ele tá rendendo, gente. O cara é artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Vocês querem mais Mas nem começou o brasileiro, já é artilheiro? O cara é artilheiro do Campeonato Paulista. Essa é uma exclusiva mesmo. Borja é artilheiro do brasileiro. Artilheiro do Campeonato Paulista. Olha aqui, ó. Exclusiva. O Daverson não vai ficar no Palmeiras. Pode anotar o que eu tô falando aí, se você quiser dar uma anotada. Mas para agora, Daverson? Ele vai estar se recuperando, né? Sim. E ele não vai ficar no Palmeiras, não. Ele quer jogar, e aí ele vai ser emprestado para algum outro time, provavelmente do Rio de Janeiro. E aí vai depender muito de que time vai ser, mas com a garantia que o Palmeiras pague ou parte integralmente o salário ou parte do salário. Tá? Agora, pra mim, ó, voltando a falar do Borja, pra mim existe uma má vontade. Acabou? Uma má vontade por parte de alguns torcedores e de alguns colegas com o Borja, justamente pelo valor que foi pago do Palmeiras pra ele. Você tá falando uma má vontade, existe sim. Qual é o castigo pra ter uma criança ficar sem celular? Quantos anos tem teu filho? Vários, entre 15 e 20. Vários. 20. Qual é o pior castigo? Ficar sem celular, ficar sem TV por assinatura, aquela... Sabe? Sem celular é duro. Não entendi. Qual é o sinal da TV por assinatura? Não, você assiste o Campeonato Brasileiro? Claro. E é o brasileiro? O Campeonato Brasileiro? Ficar sem essa TV por assinatura ou ter que pegar o Borja no aeroporto. Que horas foi isso? Acordamos 5h31 da manhã de quase um ano atrás. Iria de novo porque foi um momento maravilhoso de congraçamento pai e filho. Eu não fui recepcionar o Borja, eu fui me reencontrar com meu filho palmeirense. Foi um erro, hein? Vamos combinar? Rapaz, e isso porque ele não conseguia levar o menino ao estádio? Vamos com o papai buscar o Borja no aeroporto. Mas é isso mesmo, cara. Há 3 anos só foi um jogo. Mas vocês vão ter que engolir o Borja ainda. O Borja vai dar muita alegria pro torcedor do Palmeiras. Não, já estamos Pode anotar. Prazerosamente, cara, a gente não é contra ninguém, a gente é a favor do time. Eu falei que o Corinthians é favorito, mas o Borja vai meter gol. Amanhã é o dia da virada para Guilherme Palese. Por quê? Porque amanhã é seu aniversário. Não, é dia 26, meu aniversário. Tá. Então, dia 26, amanhã é festinha só. É segunda? Segunda. Então tem que trazer um bolinho segunda-feira aqui. Só pagar um gelo pra nós aí. Como é que o Flávio Cavalcante chamava o break? Nosso comerciante, por favor. No próximo bloco a gente tem vários assuntos, inclusive Pelé falou do Neymar, hein? Pelé. Pro site da FIFA. A gente vai falar sobre isso aqui. Na enquete até agora, 72% de placa Verdão, 28% de placa Timão. E você não sai daí, o Ale já saiu. O Ale já saiu, volta aí, meu. Você também já tá de pé, o de placa volta já. Sai daí de trás. Um dos grandes técnicos do futebol. Guipa no ar, porque o aniversário dele é só segunda. Pô, o pessoal já tá ligando desde ontem de madrugada. Calma. É que tem uns presentes que chegam antes. Olha aqui, vamos pro Twitter. Põe aí na tela. Olha quem tá assistindo ao programa. Ah, que legal. Bora ver o de placa, galera. Um dos melhores programas esportivos. Um dos melhores. Aí você levou, Chicão. Aí não. Cara. Não, mas Chicão, obrigado, Chicão, pela audiência, né? Qualificadíssima. Da hora. Jogou muita bola. Ele era chamado zagueiro nudista, né? Por quê? Tira tudo sem pudor. E como pessoa também maravilhoso, sensacional. Sim. Cara, gente boa demais, do bem. Obrigado, a tua audiência vale muito pra gente, até porque é a única nesse momento. Então, elogia todos os outros 17 telespectadores. Ó, então, ele na audiência e o Joaquim Teixeira também. Ele tá sempre ligado. Tá sempre ligado com nós. Vovô é zica. O vovô não é o Alfredo Lebling? O vovô é transarino. Pode ser, cara. Eu acho que deve ser. É o quê? O vovô é transarino. Transarino? O que é transarino? Transarino é que faz muito amor. É que bate virilha, aquela virilha gostosa. Transarino? Eu nunca tinha ouvido que troca suor na cama. Meu Deus. O programa da família brasileira. Olha lá, põe aí na tela, que agora a gente vai falar de São Paulo e tem uma arte comparando o Dorival com o Rogério Ceni pra gente analisar aqui. Nariz. É uma tela. O nariz é parecido. Um infográfico. Isso. Vamos lá. Jogos, tá pau a pau, hein? 37 contra 36. Aproveitamento, 49% com 50%. Pau a pau também. Sim. 14 vitórias para um, 15 para o outro. Pau a pau. 13 empates, 10 empates. E aí, 10 derrotas, 11 derrotas.
Olha o silêncio, a pausa dramática. Você tá na imagem. Eu acho de uma injustiça danada fazer essa comparação com o Mito e com o Dorival Júnior, porque o São Paulo, desde a chegada do Dorival, tem um time muito melhor do que o time que o São Paulo teve quando o Rogério Ceni era o técnico. O Rogério Ceni estava trabalhando, gente, começaram a mandar embora todo mundo. Ele tinha Luiz Araújo de titular, mandaram embora. Ele tinha o volante lá, que eu esqueci o nome, que era do Goiás, o meio-campista que foi para a França. Thiago Mendes também era titular. David Neres foi embora. Não era titular, mas seria. Mas era o 12º jogador e foi embora. Aí você pega o time do Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou Hernanes. Dorival Júnior chegou em 2018, chegou Diego Souza, Nenê e aquela bandeira de jogadores. Então, assim, não dá pra fazer essa comparação. O time do Rogério era muito mais fraco que o time do Dorival. Enquete na tela, de placa Dorival ou de placa Ceni, quem mostrou o melhor futebol do São Paulo? Você sabe que esse elenco que o São Paulo tem nesse momento é uma armadilha para qualquer treinador. Que você tem jogadores renomados, você tem jogadores técnicos, jogadores caros, mas que não são competitivos, pelo menos juntos, todos juntos. Então isso é uma armadilha para o treinador, porque o treinador tem que tomar uma decisão, que não é fácil, que é o que eu espero do Dorival nessa próxima rodada. Seguinte, eu tentei fazer o time da diretoria jogar, não consegui, e agora eu vou com as minhas convicções, tá certo? Porque o Dorival, a verdade, você quer que eu fale uma coisa? Eu quero a verdade, só me interessa a verdade. O Dorival vai cair. Se continuar nessa toada, ele vai cair. Porque esse time com esses jogadores juntos não funciona, não é o que o Dorival quer pra ele, nunca quis, não é o melhor momento do Dorival no Santos, por exemplo, é um time de velocidade, de movimentação, de uma transição rápida, não é o que ele tem com esses jogadores, então ele tem que fazer o seguinte, tem que tomar a decisão. Falar assim, agora eu vou com o time que eu acho. Ele tem que ir. E demorou, Aí se o time perder, vamos falar, também você tirou os bons, agora você vai cair. Se o time continuar não jogando bem, não conseguindo uma regularidade, ele vai falar, também se apostou um montão de velho junto. Mas então, quem em algum momento você viu jogar melhor? O time do Rogério Ceni tinha um montão de problemas, era mais exposto, os jogadores não tinham sequência, ele mudava muito o esquema tático. Começou fazendo uma fumaça no passado, né, no início. Foi mais agradável de ver o time do São Paulo, o time do Dorival mais competitivo. Então, para responder a inquéritos, quem mostrou um melhor futebol, eu acho que de plástica, né, de agradável de ver, o Rogério. De competitivo, o Dorival. Então eu vou no do Rogério. De placa Ceni, Guipá? Eu vou de placa Ceni. Para mim, o melhor jogo do São Paulo, se a gente for pegar o time do Rogério e o time do Dorival, foi um jogo que o São Paulo venceu o Santos no Campeonato Paulista, o Rogério Ceni era o técnico. Para mim, na Vila. Ali, para mim, foi o melhor jogo do São Paulo. Ali eu falei, o São Paulo achou o técnico. Depois o São Paulo começou a cair, porque o Rogério Ceni não conseguiu passar mais o que ele queria passar para os seus jogadores, perdeu vários atletas, mas eu gostei mais de ver o time de São Paulo sendo comandado pelo Rogério Ceni. E sobre o que disse o Ale bem rápido aí do Dorival, eu acho que falta um pouco de personalidade pro Dorival. Tem faltado isso pro Dorival. O Dorival tá sendo meio omisso e aceitando tudo que vem da diretoria. O Dorival já deixou claro que não queria o Nenê. Mas não é assim, né? Mas então, olha, o Dorival já deixou claro que não queria o Nenê, o Dorival deixou claro que não queria o Trellis, e o Dorival já percebeu que não dá pra escalar Diego Souza. Mas ele já deixou agora bem claro, não tá aceitando. Agora não pode colocar agora é momento dele sacar esses jogadores. O esquema tático que o Dorival joga, ele precisa de 2 pontas velozes, não dá pra jogar Nenê. E o Diego Souza já deu pra perceber que não dá. A saída do Brenner do São Paulo, o momento em que o Brenner saiu do São Paulo, do time titular, deixou claro pra mim que o Dorival perdeu toda a mão do elenco e estava escalando o jogador por nome. Porque o Brenner, pra mim, era um dos melhores jogadores do São Paulo em 2018, meteu o gol contra o Corinthians, e do nada, ele se tornou 3ª opção de São Paulo. Por quê? Porque o moleque não tem nome, Dorival? Tem que botar o moleque pra jogar. Qual o time do Dorival, ali depois da pré-temporada? Não foram muitos dias, acho que foram 12 dias, se não me engano. Pré-temporada absurda de aí ele tinha um time na cabeça. Olha a diferença, tá? O time é Marcos Guilherme de um lado, Brenner do outro e o Shailon como atacante, como meia mais centralizado. Esses 3 jogadores são leves, são o Shailon menos rápido, mas dá movimento, muito mais. Jovem também. Muito mais do que um Nenê. Mais jovem do que rápido. E é um time que consegue agredir o adversário e depois compactar. Eu até desconfio tecnicamente do Shailon, tá? Mas esse era o time que ele botou na cabeça dele. Falou assim, eu vou jogar assim.
Daqui a pouco chegam jogadores com características completamente diferentes. Que ele meio que tem que enfiar ali. Meio que Mas tem que enfiar. Por que tem que enfiar? Você enfiaria, Ale, se você fosse técnico de São Paulo? Eu não enfiaria, eu ia falar, não são jogadores que eu quero. Eu quero um time rápido, eu não vou colocar pra jogar. Eu também acho, mas há momentos você precisa compor. Respondendo objetivamente à pergunta, depois até a hashtag, é o time do Dorival Júnior, porque esse time foi 5º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado no retorno. Era um time que estava abalado, e não por culpa do Rogério, que o elenco foi sendo depauperado. Chegou o Hernanes, foi fundamental para o Dorival, como seria também para o Rogério Ceni. Então eu vi uma equipe mais competitiva que o que temos hoje é o que dá para fazer. O time do Dorival Júnior, para mim, responde a pergunta. É o time do Dorival mais do que do Rogério. O São Paulo do segundo semestre do ano passado. Exatamente, porque também chegou o Hernanes e ainda você tinha o Prato. O Dorival já foi profundamente prejudicado agora ao perder o Hernanes, que não tem substituição, e mesmo o Prato também não tem, e chegaram jogadores que ele realmente não queria. Agora, está errado o Dorival? Não, é a concepção de jogo, é a filosofia dele, e mesmo um jogador, se fosse, por exemplo, o Raí, o treinador, o Ricardo Rocha, o treinador, que são responsáveis por essas contratações, eles teriam dificuldade de fazer esses caras jogarem. Sim. O Nenê, e não é só jogarem pela idade, não, pela característica. São todos mais pesados e também pesa a idade. Então o time acaba não fluindo agora. Não é só culpa do Dorival, mas é claro que ele assina a conta e é claro que ele vai ser o guilhotinado. Eu sempre gosto de trazer o quê? Para a nossa reality. Tá? Para a nossa realidade. Você está abusando dos termos em inglês. Muito obrigado. Não, e o sotaque é maravilhoso. E eu sou exato, o sotaque é incrível. Eu vou sempre nessa anta chamada Guilherme Palestra. Anta é teu pai. Não, estou falando anta carinhosamente. Eu também. Eu estou falando carinhosamente. Deixa eu pedir desculpa, então. Então, desculpa pro velho. Não chama o amigo de anta. A anta não merece essa comparação. Isso. Mas é o seguinte, você é um cara que tem vários empregos, dado o seu carisma e capacidade. Graças a Deus. Muito bom, muito competente. Você não concorda com tudo que os seus chefes e os locais onde você trabalha, eles fazem, e você mesmo assim, você vai ali, porque é o seguinte, você tem uma chance de mudar quando você está lá. Quando você sai de lá, já não tem mais chance nenhuma. Isso aí você sabe bem, né? Não, estou falando do Gui, pô. Não, mas quando você saiu, você teve uma chance mas de mudar. Diferente. Não, é diferente, mas é igual. É diferente. Sabe por que é diferente, Ale? Porque você é o técnico do time. Você é o cara que manda. Sim. Você é o cara que coloca jogador pra jogar. Claro. Certo? Aí você recebe reforços que tem um nome gigante, que tem um currículo gigante, mas não são reforços que você acha que dá certo escalando. Você vai escalar porque foi reforço da diretoria? É impossível. Eu não vou escalar. Você vê um recado, né? Você pode fazer a composição. Era impossível pro Dorival e para a maior parte dos treinadores rejeitar logo de cara esses nomes. Não é rejeitar. Num grupo que, tecnicamente, embora taticamente eu concorde com o Dorival, tecnicamente era limitado. Sim. Então não é que você está falando que você vai tirar o Shailon, que é um monstro no meio campo, que vai tirar o Brenner, que é uma sumidade. Eu acho até que vai ter uma sumidade. Brenner, sim. É uma sumidade pelo lado. Você está tirando jogadores que estão em formação. Mas você está tirando o Brenner, que era o melhor de São Paulo. E que tem muito potencial, o Brenner. Mas, por exemplo... O cara é a terceira opção hoje, Mas tudo bem, mas não eram os caras que estavam arrebentando com o jogo. Não era. Então você não está cometendo uma grande injustiça. Chegou esses caras. A diretora, esses caras aí são fera, não sei o que. Você tem que colocar os caras. Depois, eu acho até que o Dorival está demorando para tirar. Total. Aí sim. Esse meio campo, ele tem que fazer. E outra coisa, e ainda teve, para piorar, a situação do Cueva, que tecnicamente hoje cabe no São Paulo, cabe em muitas equipes, mas teve todo o problema que era um cara para você nunca mais ver. É um mal necessário. Então, e ao mesmo tempo tem respondido. O Cueva, mais ou menos, é o São Paulo do último jogo contra o Ituano. Os melhores e os piores momentos do São Paulo passaram pelo Cueva. Ele participou de tudo no jogo. Eu coloco na conta do Dorival, porque assim, os torcedores já perceberam que não dá para jogar Diego Souza, Cueva e Nenê. Nós já percebemos, inclusive nós, quando o Dorival escalou, esboçou o time. No primeiro jogo com esses 3 jogadores, eu lembro muito bem que o Ale falou, não dá pra jogar os 3 juntos. E o Dorival tá demorando pra entender isso. De placa Ceni, 77%, ou seja, dá até pra mudar a pergunta, para assim, o Ceni foi demitido injustamente naquela época, que os dois agora já estão parelhos ali. É que também tem aquela coisa de um saudosismo, daquela saudade seletiva. A gente, de repente, os mesmos são cara, não, acho que foi horrível o Rogério, mas daí você fica com saudade de qualquer coisa do ataque. Não que seja qualquer coisa o Rogério sendo treinador, não precisa nem falar o mito que é. Então, às vezes, assim, tá ruim e não tá legal mesmo. O próprio Dorival deve estar profundamente insatisfeito com o momento de São Paulo. Então você se agarra em qualquer coisa do passado, independente se era bom ou ruim. Tem uma coisa que a gente usou para falar um pouco do Roger, né, e até o Rogério elegantemente respondeu a gente no mais 90 pós-rodada. No dia que eu estreiei. É isso aí mesmo. Pensei que não fosse voltar, mas o que acontece? Não é isso. Não, igualzinho, mano, ó.
É o castorzinho. Nossa! Beaver. Você sabe como é que é castor em inglês, né? Falando em termos de inglês. Beaver. Você sabe que é beaver. Mas não, você sabe, mas não vai falar, né? Sabe o que é beaver? Beaver. Trabalha em outra missão. Agora o que acontece é o seguinte. O Rogério, ele ele é inteligente, ele aprendeu nessa primeira lição. Claro. Porque uma coisa é você viver o futebol como atleta 500 anos. Claro. E a outra é você vir pro outro lado e comandar e decidir. O Rogério também. Então, mas só que algumas coisas ele viveu na pele. Ele vai voltar. Né? E aí, vai voltar. E aí, quando ele está agora no Fortaleza, ele sabe que algumas coisas podem ser feitas de uma forma diferente. Sabe? Inclusive de dar um passinho para trás, para dar dois para frente, com relação às suas ideias, com relação à montagem da comissão técnica, Sim. com relação a relacionamento com alguns membros da diretoria. A gente tem falando em membros da diretoria, a gente tem uma tela aí com o que mudou do ano passado para esse ano, englobando vários setores. Olha lá. O que falta mudar no São Paulo? Diretoria, convivência em futebol? Tem em relação ao que tinha com o Vinícius Pinotti. Né? Técnico mais experiente? Também tem. Júnior mais do que o reforço de peso? Sim. Também tem. Sim, mas lembrando aquilo que já falou o Alê também, precisa ver o peso desse reforço. E precisa ver também se o técnico de peso correspondeu, porque assim, voltando à pergunta se o Rogério Ceni foi boicotado no São Paulo, para mim ele não foi boicotado no São Paulo. Eu demitiria o Rogério, porque ele não tinha apresentado resultado, foi eliminado de forma vexatória da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, e tinha um técnico no mercado, que era um técnico experiente, que vinha de um bom trabalho, que era o Dorival Júnior. Só que o problema é que o Dorival Júnior não correspondeu à expectativa. A diretoria do São Paulo não errou em mandar embora o Rogério Ceni. É um destruidor de treinar, é um Ricardinho para Martins. Não é isso, mas é verdade. O Dorival Júnior foi contratado, todo mundo esperava que ele fosse fazer um baita trabalho. E na minha opinião não fez. Mas ele cumpriu o objetivo, né? O trabalho dele era salvar o São Paulo. Baita trabalho, assim, ninguém esperava no São Paulo pelas dificuldades do São Paulo hoje. Claro, mas eu esperava que ele fosse melhorar muito o futebol do São Paulo, comparado ao futebol do Rogério, pelo trabalho que ele fez no Santos. E ele não fez isso. E em 2018, com todo respeito ao Dorival, ele piorou o seu trabalho no São Paulo. 2017 ele tinha um time ok, com o Hernanes colocando a bola debaixo do braço, decidindo. 2018 ele recebeu reforços, ele não consegue extrair o melhor. Ele não consegue extrair o melhor dos atletas. E o São Paulo hoje é um time bagunçado em campo. Ele perdeu o Hernanes e o Prato. Qualquer treinador teria dificuldades seríssimas para remontar um time, ainda mais os reforços que vieram. O Corinthians perdeu o jogo. O Corinthians é campeão brasileiro, tem toda uma montagem estruturada. Mas não tá voando o Corinthians também. Não tá voando, mas ganhou do São Paulo no clássico. Fora o Fluminense do Abelão, que neste momento começa a setar, não perde 7 jogos. Pô, o Fluminense perdeu o Henrique Dourado, o Gustavo Scarpa e o Henrique na zaga, queira ou não queira. O time, o São Paulo perdeu um dos melhores jogadores do Brasil, que foi o Hernanes, e um Prato que ainda que não tenha sido aquele no Morumbi, faz uma mega falta no time de São Paulo. Então assim, e perdeu em cima da hora, perdeu em janeiro, com bola rolando já praticamente. Então, perdeu esses dois jogadores, mas ganhou um Hudson, que é um cara que pode ser o 12º jogador, ganhou um Anderson Martins, que é um bom zagueiro, ganhou na experiência do Nenê, chegando agora. Que não dá pra jogar Nenê, Coelho e Diego Souza, mas o Nenê pra mim pode ser esse Shailon, que a gente tava falando do esquema tático, jogando com o Brenner, com o Marcos Guilherme, com o Nenê fazendo a função do Shailon, que pra mim o Nenê é mais jogador. Então assim, eu vejo um Dorival perdido no comando. Perdido no comando do time, ele não tá sendo feliz, nas entrevistas dadas pós-jogo. Enfim, eu vejo o Dorival perdido e concordo com a Lê. O Dorival é questão de tempo, infelizmente, para cair. E aí vai entrar quem? O Luxemburgo? O Cuca? Pois é, o Cuca, até onde se sabe, né, até o meio do ano não aceitaria. O Luxemburgo é o sonho dele, mas muita gente lá não quer, embora a própria diretoria da torcida independente quis, e aí é normal, cada um quer. Então, troca o Dorival Júnior, ok. Quem que viria? Jardine. Jardine eu acho muito bom treinador, acho que tem muito potencial dessa nova geração, um trabalho excelente de base, como os Marlaus do Corinthians. Será que está preparado? Acho que vai queimar o cara se botar ele agora. Eu não diria nem queimar, mas é isso. Que treinador pode mudar radicalmente ou mudar muito o São Paulo para tão melhor assim? Não duvide do Luxemburgo. Eu saí ontem e eu encontrei um cara próximo do Luxa. E aí eu tava trocando ideia e tal, ele falou Swingueira? Não é de swingueira. Não, quer dizer, ontem ele saiu com o cara, mas... Não, na verdade eu saí com o brother, com o brother, encontrei um cara que você também conhece, que é próximo do Luxa e tal, aí a gente tava conversando, aí esse meu amigo é São Paulino, ele falou assim, você é São Paulino? Eu sou São Paulino. Então, é o seguinte, se o Luxa acertar com o São Paulo, torce pro Luxa acertar com o São Paulo, se o Dorival sair, a gente não vai sair do estádio mais. Aí eu falei, mas existe a possibilidade? Ele, vamos ver, acho que existe.
Então, malandro, Então, não duvide. interrogação. Até porque a torcida do São Paulo, a diretoria do São Paulo joga demais pra torcida. Demais, vocês sabem disso. É verdade. E a torcida tá pedindo quem? É uma parte da torcida. Então, mas essa parte da torcida Foi lá é a parte da torcida que a diretoria joga pra Quer eles. agradar. Entendeu? Resultado da enquete na tela aí. Vamos ver. Quem mostrou, gostei dessa. Deu agora. Quem mostrou o melhor futebol do São Paulo ou no São Paulo, de placa Dorival 29%, de placa Sene 71%. E eu hoje, e o Castor amassamos o peruca. E hoje, acima do que eu esperava. o de placa acaba mais cedo, vamos até 1h25, porque estamos coladinhos no basquete. Uau. Bielorrússia e Espanha, a 1h25, eliminatórias da Copa do Mundo de basquete. A Sharapova é a Bielorrússia, né? Que maravilhosa aquela, hein? Tem 2 participações do telespectador aí. Vamos ver, 2. Não, a gente vai aos poucos. Guido Nobre, feliz por ser um dos 16 espectadores desse programa maravilhoso que é o de placa. 17. Gui Pelé, tamo junto, hein? Próxima. Obrigado, lindo. Um beijo pra você e pra sua família. Marci, garrando uma simpatia com o Gui Oficial. Um beijo pra você. Segue nós. Vamos trocar as virilhas. O Brasil te ama. E eu preciso disso porque eu ando bem carente, gente. Sinto o cheiro de casamento e separação na sequência. Para de ser idiota. Claquete. Então, separação e depois casamento, né? Para de ser trouxa. Claquete. Então ele tá me jogando uma saranguipa aí. Vai. Ó, Pelé falou do Neymar. Põe na tela aí, Renatinho. Pra gente dar uma lida aqui, o povo de casa também. Entende? Quero ver se ele agora. Parece já estar pronto para ser o líder da sua seleção. Ele está pronto sim, disse o Pelé. Ele pode acabar descobrindo que a mudança tática do clube dele para a seleção não é tão simples, mas ele é o principal jogador do Brasil. Tem que se preparar para isso. Eu ainda vou além. Para mim, tecnicamente, ele já é o melhor jogador do mundo. Tenho certeza disso, disse ao Pelé, ao site da FIFA, Mário Betti. Mário Betti, aí sim. Fernando Fernandes, Nossa, você tem toda a razão. que groselha, hein? Jesus amado. Mário, nossa. Tem um amigo meu que pergunta, você faz um programa com o Paulo Betti? Eu falei, não, Mauro Betti. Fernando Fernandes, é o seguinte. Fala. Tá pronto, o Neymar finalmente já tem estofo. Tem. Pra aguentar essa pressão. Isso. Claro Mário. que a opinião do Pelé a gente teria que respeitar, o Fernandinho. Rodrigo. Pelo seguinte, é o Pelé, mas o futebol é tão maravilhoso que você tem o Pelé da música, você tem o Pelé do cinema, você não tem o Pelé da política, Pelé não da tem o Pelé do funk, não tem mesmo não também. Tem. Enfim, mas o Pelé, que é o Pelé, a gente discute quase tudo que o Pelé fala, até porque o Edson pisou muito na bola comentando futebol. Vamos dizer que às vezes ele erra um pouco. Erra bastante, mas enfim. Então assim... eu não acho que ainda, para mim o Messi está muito acima, tal, é de cada um. Agora, em termos de estrutura emocional, tudo aquilo que o Neymar conversou essa semana, falando, tudo sou eu, e é tudo ele. Também porque o Neymar queria isso. Se discute muito mais o Neymar do que o Cristiano Ronaldo, do que o Messi, inclusive fora de campo, mais ainda, até porque o Neymar abre algumas brechas. Então eu acho que ele já está cascudo o suficiente, o Neymar, porque desde 2006, quando ele tinha 14 anos de idade, quando ele quase foi para o Real Madrid, já se falava do Neymar muito mais do que se falava do Messi e do próprio Cristiano. Então ele já tem um pacotão, o Neymar já preparado, são praticamente 10 anos... Não, 10 não, já 12 anos que se fala muito do Neymar. Então acho que quanto a isso não tem problema e ele segue o jogo. Cara, além de recolher os celulares, eu vou recolher os bonecos também daqui a pouco. O que o cara tá falando ali, vocês não estão dando a mesma bola. Muppet Show, eles não têm presta atenção com o boneco, né? É um Muppet Show, cara. É demais. Porque, olha, um Muppet Show, hein? O Neymar... Não mesmo. O Neymar, desde muito novo, teve que pegar essa treta. Por quê? Treta, hein? Veja bem. Tá. Tem R. Treta. Teve que pegar essa treta porque a geração... Fala pra mim. A geração de passagem acabou antes do tempo, né? A gente esperava que o Adriano passasse a responsa. O Ronaldinho, do futebol brasileiro, um cara teve tamanha pressão junto. Porque a gente está falando quase todos esses, falando de Pelé, Pelé Coutinho, Pelé e Didi, Pelé, Nilton Santos e Garrincha. A seleção brasileira da década de 50, com os vizinhos Jair, já a Copa de 50, sempre foram 2 ou 3. O Neymar, respeitando o Felipe Coutinho, outros, até o Oscar, que a gente nem mais fala na seleção brasileira,
Em 2014 era só o Neymar. E agora mesmo o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus, ainda é muito Neymar e muito jovem em cima de um cara só. Em 2014 eu me arrisco a dizer que ele não era para ser o protagonista da seleção. Não deveria ter sido. Não deveria, porque era para ser um Kaká, era para ser um Adriano. Ainda o Ronaldinho Gaúcho, exatamente. Eu lembro da Copa de 94, que o Ronaldo Gorducho... Robinho, gente. Podia ter também. Até o Robinho. Eu lembro na Copa de 94 que o Ronaldo, que se tornou Ronaldo Fenômeno, ele foi convocado para a Copa, mas ele era a terceira opção do ataque, né? Não jogou. Exato, não jogou. Aliás, não precisou jogar. Estavam preparando o Ronaldo. Talvez o Neymar não teve essa preparação justamente porque esses jogadores apagaram o rápido. Errou não levá-lo em 2010. Esse serviço do Dunga aí que poderia ter... Mas a gente não passou o mês questionando certas atitudes do Neymar no PSG? Ele já tem maturidade para ser o líder da seleção? Cara, mesmo com esses senões aí? Sim. Então, mas aí eu gosto de ver discutir, analisar o Neymar dentro do campo. Para mim, dentro do campo no Paris Saint-Germain, ele mudou o status do time, mudou o status do campeonato francês e dá uma outra cara pro Paris Saint-Germain, pensando também na Liga dos Campeões. Então, assim, eu acho que... Tanto que ficar só no resultado, eu acho muito raso. O Paris Saint-Germain foi para Madrid e fez um bom jogo. E jogou de igual para igual. A última vez, não sei, mas quando o Paris Saint-Germain foi jogar em Barcelona, defendendo uma vantagem monstruosa, não jogou. Não jogou. E assim, muito se discute da arbitragem, eu acho legítimo que isso aconteça. Fato é que o Paris Saint-Germain não jogou. E quando ele vai para Madrid enfrentar o atual bicampeão da Champions, ele vai lá para jogar. Sim. E isso tem muito a ver com o Neymar. Sim. Então, o que vem de fora do campo, eu não levo muito em consideração, até porque ele ama o Tite. O Tite aprendeu a lidar com ele. Outro dia, o Neymar estava chorando na coletiva do lado do Tite. Então, o Tite, bem dizer, ele seduziu e conquistou o Neymar. Então, eu tenho certeza que o Neymar, dentro de campo, vai produzir, como ele está produzindo no Paris Saint-Germain. Eu acho que a seleção... Isso é bem lembrado. É o treinador de seleção com quem o Neymar mais teve afinidade. Até porque não é todo o país que tem o melhor treinador do seu país dirigindo a seleção. E além disso, é o caso do Brasil. Às vezes não dá certo isso. Muitas vezes não deu certo. E além disso, a gente tem que levar em conta que o Neymar não está sozinho nessa seleção, né? O Neymar tem Marcelo, que é um absurdo, e é um cara que é líder no Real Madrid, será líder na nossa seleção. Você tem o Daniel Alves, que é um jogador experientíssimo. Tem o William, que é reserva e está comendo a bola. Exato. Voltou a jogar muito bem. O Paulinho, que tem demonstrado que pode ser sim um líder. Enfim, jogadores que o Brasil tem jogadores de sobra que podem ajudar o Neymar nessa liderança. E o de placa tem telespectadores de sobra, viu, senhor Alexandre Oliveira? Ficam mandando mensagem aí durante o programa. Adilson, hashtag de placa. O Pelé, mais uma vez, errou em sua opinião. O Neymar não está pronto e vai demorar muito, graças ao seu comportamento. Eu não imagino assim. E o Neymar, na seleção do Tite, que é um treinador que ele gosta, que ele admira, que entende de futebol, porque o jogador ele pode ser inocente para algumas situações, mas ele vê na hora, na passada, como a gente brinca, se o treinador entende de futebol ou não. O Neymar do Tite, ele ajudou demais a seleção brasileira, muito. Se você pegar aí uma média das atuações do Neymar na seleção do Tite, você vai ver que é de muito altíssimo nível. Bom, altíssimo nível. O time todo melhorou, mas duas coisas são fundamentais, e ele errou também lá em Madrid. É soltar um pouquinho mais a bola, lembrar que os caras do lado são amiguinhos, podem passar a bola, e na seleção, e um pouco menos no PSG, não se perder em faltas tolas. O que ele leva de cartão amarelo de bobagem, eu sei que ele apanha demais, o jogador que mais apanha do mundo nos últimos 5 anos, das faltas que ele sofre, das faltas que ele cava, das faltas que ele inventa e das faltas que também não são marcadas. Ele tomou um cartão com 15 minutos. 15 minutos, do uma falta na linha lateral do ataque dele. Júnior, e tinha acabado de meter uma mão na bola, enfim. Mas fora isso, se ele controlar esse aspecto, que ele se perde na seleção, só lembrar aquele Brasil e Colômbia na Arena Corinthians e Itaquera, quartas de final da Olimpíada, quando ele quase foi expulso de bobagem, como já foi muitas vezes, ou levou vários amarelos em Copa América e eliminatórias. Quando tiver um pouquinho e soltar um pouquinho mais a bola... Esse da falta eu concordo 100%. O de soltar a bola eu já questiono um pouquinho mais. Primeiro porque ele é um dos líderes de assistência do Paris Saint-Germain. Então, normal. Segundo, assistência. Quando ele pega a bola e dribla o time inteiro adversário e faz o gol, e isso acontece com alguma frequência na carreira do Neymar, a gente bate palma. Então, quando ele prende a bola, eventualmente, ou para chamar uma cobertura para ele, né, uma cobertura de marcação para ele, para depois soltar a bola, ou quando ele tenta uma jogada individual e perde, eu não vou condenar. Você acha que a maioria das vezes
para ter a dobra da marcação. A característica e aí assim, deixa... mas tem horas que você tem um Mbappé do lado, que tem um Cavani, mas pode ser até minha mãe ali, então, passa a bola. Mas no primeiro jogo contra o Real Madrid, ele colocou o Mbappé na cara do gol, e o Mbappé perdeu no segundo tempo. Não, ele... E colocou o Cavani na cara do gol, e o Cavani outras vezes eles também. estavam livres e podia ter passado a bola. E sobre essa história de cartão amarelo e tal, que ele precisa se controlar, eu acho que com o Tite comandando ele com a camisa da seleção numa Copa do Mundo, ele já tá mais sossegado e isso vai melhorar ainda mais pra Copa, agora, tenho certeza. Se o PSG tivesse um técnico, também ia ajudar o Neymar. Exato. Né? Agora, uma coisa que o Pelé falou me deixou preocupado. Preciso dividir isso com vocês. Favorito. Ele colocou o Brasil como um dos favoritos. Ai, não, Pelé! Não, agora também uma coisa que é bem brasileira. Só a gente pra achar que Pelé é pé frio, né? Não, Pelé é pé frio. Não é pé frio. Pelé é pé frio. Mick Jagger realmente. Mas ele disse que a Colômbia ia ganhar em 94. Não, ele disse que a Colômbia já falou das seleções africanas em outra oportunidade. Sim, já falou antes que em 98 também ia chegar uma seleção africana em Copa do Mundo. Em 94 ele falou da Colômbia e em 2002 ele pegou e citou os semifinalistas para a Copa. Ele citou 6 equipes como semifinalistas. Não foi o Roger Flores, não foi nem o Casagrande, foi o Pelé. Também essas questões, em vez de 4, ele citou 6. Mas o Pelé, cara, se o Pelé é pé frio, a gente é o quê? Não é hora de comer a tua marmita agora, hein? Para de falar da minha marmita! É horrorosa mesmo. Minha mãe gosta de você, ela vai te detestar. Eu amo a sua mãe, mas ela consegue fazer comida melhor que aquela alfafa com alpiste. Mas ela faz porque ele tem que comer aquilo, não é culpa dela. Boa, aí você foi bem nessa, Márcio. A impressão que eu tenho é que a mãe do Guipa matou um gambá, fez uma parte a peruca do Mauro Betti e outra botou na marmita. Aproveitou, né? A cobertura. Como você é idiota. É chinchila, não é gambá. Idiota. Muito bem. Vai. Teve mais 90 rodadas ontem, alguém veio ou não? Eu não vi, mas eu vi. Eu vi, claro que eu não vi. Não, veio. Não, eu vi o programa. Eu também vi. Eu não, muito mesmo bom. Quando eu vejo, eu não vejo. Muito sensacional. Muito legal. Teve Bahia e Náutico. E o Vinícius fez o gol. Vinícius Dancinha fez o gol. E depois a gente vai ver a comemoração. Agora vamos rever o gol com a narração desse careca que invadiu o programa. Aliás, virou moda. Cada dia vem um sem janta aqui. Vai, roda o gol. Mesmo no mute fica alto. Olha o Mena. Boa bola pra entrada da área. Kaique botou na frente. Kaique levantou de primeira, Vinícius. Gol! Será que vai ter Creu? Agora ele tá apontando. É pra própria torcida. Bonitinho. Vai fazer a dança. Pra lá, pra cá. Creu. Aí sim. Ficou bonito. Gol! O Guaranéia! Vinícius! Pegando de primeira! Moleque era da onde esse ele moleque? Ele foi bem dessa vez, o André. Pela primeira vez ele foi bem. Você não é Creu. Não é Creu, da onde que é esse moleque aí? Vinicinhos de Jesus. É irmão do Carlinhos de Jesus. Não, tô falando sério, besta. É o Fred Astaire da Bahia. Você acha? Ninguém me leva a sério. Eu pergunto de onde é o cara. Cabeça de Rolon. Quando ninguém responde, porque ninguém sabe. Fica tranquilo. Porra, mano. Você acha? Eu já falei isso pra você. É verdade. Que ele pode manter o Creu? Claro que tem que manter. É evidente que tem que manter. Pra quê? Aliás, eu já falei aqui, se eu faço um gol num Bavi, num Grenal, num jogo, eu fico completamente nu. Nu artístico, mas nu. Aquele que revela, mas esconde. O seu nu jamais será artístico. Nossa. Tem que fazer, Rodrigo. Eu já falei aqui, o próximo passo, se a gente se render a... Você tá bravo comigo? Por que você me chamou de Rodrigo? Começou a baitolagem. Tom mais sério para o comentarismo. Entendi. Tá? Quando você chama a pessoa pelo nome, você não vai mais falar com ela. É verdade. Fica a comentagem. Você está falando do Creu. Eu acho que a gente não pode se dar por derrotado. Uma sociedade que muitas vezes deu errado. Eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acha que é o certo. E aí a comemoração alegre, divertida, sabe, irreverente, pra mim vai ter sempre espaço. Vamos ver o Vinícius falando agora sobre a dancinha depois desse jogo de ontem contra o Náutico. Quem deveria julgar, né, a minha maneira de comemorar? Obviamente que era o árbitro me dando o cartão amarelo, ou se ele entendesse que tivesse que dar o vermelho, dá o vermelho, né? Como eu falei, acho que eu sou contra a violência, né? Não concordo da maneira como conduziram, mas é algo passado, com certeza vai ter próximos Bavis, né? E isso vai vir à tona, mas até lá a gente, né, juntamente com a diretoria aqui,
A gente vai ver como posso fazer. É claro que eu vou querer sempre fazer gol, né? Independendo do adversário. Mas tendo gol contra o Bavi, tem dancinha também? Então, é algo que a gente pode ver, né? É claro que eu tenho consciência, né, de tudo que causou essa dancinha, né? Mas obviamente, se eu estiver perto da minha torcida, acho que tanto eles como ninguém tem nada a ver. Eu acho que o que aconteceu nesse último jogo, Bahia e Vitória, foi um absurdo. E seria um absurdo se o juiz desse um cartão pro Vinícius, na minha opinião, que o Vinícius sempre comemorou assim, sempre. Seria um absurdo o cartão do juiz. O que aconteceu no jogo foi um dos maiores absurdos. O que o goleiro fez foi de uma idiotice sem tamanho. E se arrependeu depois, porque ele tentou proteger o cara. Dando um soco na cara do menino. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, Vinícius. Continue comemorando, cara. Comemore muito. Muito. Eu vou usar as palavras do presidente do Bahia e do treinador do Bahia. Ok, é a dança dele, é a dança inclusive no GIF, ok. Isso. Mas tem momentos e momentos. Então, assim, momentos e locais também para fazer isso. Então, você tem que pensar sempre um pouquinho, minimamente pense, para evitar esse tipo de problema. Não foi nem a dança, viu, Mauro? Eu recebi muita mensagem de torcedor do Vitória. Eu ia falar que houve provocação na rede social. Ele já havia provocado de uma maneira estupidíssima. Para mim, a dança tem que existir sempre, em qualquer lugar. Evidentemente, se ele fizesse, na hora da comemoração do gol do Bahia, tivesse com a camisa do Vitória, os jogadores do Vitória iriam para cima porque ele foi profundamente infeliz e irresponsável em rede social. Isso aí. Então, é o pacote. Tá? E também não cabe a reação destemperada do Fernando Miguel, do Cadu, de todo o Canudo, de todo mundo que teve. Foi abaixo, tá todo mundo errado, nós estamos errados em muita coisa em propagar e tal. Mas você tem que ter sempre um discernimento. Há momentos e momentos. O que ele fez ontem é de muito bom humor e engraçado e legal. Pô, agora é com a minha torcida, tá valendo. Então, assim, o pacote é muito mais amplo do que se não tivesse o social não justifica, Ale. Mas se ele nada justifica a violência e a dele que se não tivesse o pré-jogo, provavelmente ia passar reto. Ele errou, ele faz a dancinha. Ale, eu acho que pra mim também seguiria, no caso, eu acho de um modo geral de mau gosto a dancinha. Eu gosto da dança. Ale, provocação em rede social, Ale. Provocação. Mas eu não daria amarelo por conta dela. Provocação em rede social. Provocação em rede social também não justifica. Não, aquela justifica. Eu quero ver. Provocar, isso é uma coisa, baixo nível como faz dele, não. Eu quero ver. Não, Mauro Betti acha da dança do nosso repórter. O Pugé também entrou na dança. Pugé também entrou na dança. Dançou? Bota aí, Renatinho. Tá, como é que é a dancinha? Vai. O repórter e o jogador, bora? Aí, como é? Aqui. É isso, meu amigo. Aqui na Bahia, falou, tem que dançar também. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mas aí o Pugé não conseguiu se conter dentro do Vamos pro intervalo. O Pugé tomou sopa de gesso. Tomou sopa de gesso, swing de Android. Vamos pro intervalo, Robocop da Lambada, já imaginou não? Vamos pro intervalo, vamos falar mais um pouco do Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras na volta, tem o resultado da enquete também, lembrando que 1h25 tem basquete aqui coladinho com de placa Bielorrússia e Espanha, eliminatórias, hein? Até já. Você prefere com capuz ou sem, normalmente? Eu vou sempre sem capuz. Por que você tá de capuz hoje? Agora essa blusinha tá demais, hein, bicho? Parece o Cavaleiro Templário. Mas eu acho que pro cara da cidade não combina. Não, parece um Ewok mesmo. Pro cara da cidade não combina muito isso. Resultado da enquete, põe aí. Teu irmão não falou. Ele não tem irmã. Quem é o favorito pro Clássico amanhã? 62% de placa Verdão, 38% de placa Timão. E o Timão treinou ao vivo na arena mais cedo. A gente tem imagens. Você treina gravado? Eu falei treinou ao vivo? Você treina gravado? Treino aberto. 3, 2, 1. Mas vocês estão derrubando o apresentador, mano. O cara chamou o outro de Mário Betti. Treinou ao vivo. Ele tá há muito tempo sem falar. No outro programa ele não falava. Rodrigo, você tá bem demais, irmão. Puta burrado, rapaz. A pergunta está na tela. Mesmo. Treino com a torcida ajuda? Ao vivo. Ou aumenta a pressão nos jogadores? Eu acho que depende do trabalho. E depende do jogador também, né? Eu acho que assim, se você for fazer um trabalho tático e tal, mais detalhado, de repetição, eu gosto de concentração absoluta. Agora, você vai fazer aí um apronto, né? Véspera do clássico. De clássico ali, vai fazer uma coisa mais solta e tal, eu acho que ajuda, traz uma energia positiva, uma motivação a mais, é aquele combustível. Sim. Sabe, não? Aquele o quê? Você por acaso... Não entendi o gesto. Ajuda e já ajudou, né? Vou falar do combustível aqui, rapidamente do combustível. Eu sou a álcool, você é gasolina e o Gui Palese é Total Flex.
Não, é só flex. E o Mauro o quê? Querosene? Mauro é peruca. Diesel? Queria, botou 2 tempos lá. Agora, a Vin Diesel? torcida, Só aquele DKV. a torcida é o maior patrimônio de um clube. Eu acho que jogos decisivos, como o clássico Corinthians e Palmeiras, a torcida é importantíssima. Demais, Ano passado, Corinthians vivia um momento complicado antes do clássico contra o Palmeiras. Botaram mais de 40 mil torcedores na Arena Corinthians para um treino e o Corinthians foi lá e passou o carro na equipe do Palmeiras. A São Paulo fez muito isso ano passado também. A torcida ganhou o jogo pro Corinthians. São Paulo e Santos saindo do CT. O pessoal abraçou o time e ganhou do Santos no Pacaembu também por causa disso. Cara, a torcida só ajuda, mas é exatamente isso. Véspera do treino, aquele é pronto, aquele rachão, aquilo tá valendo. Não pode ser como foi, por exemplo, o Vegas, agora eu acho na Copa de 2006. Não, mas aquilo aquela festa. Ali é diferente. Esse momento é maravilhoso. O Corinthians vai entrar muito mais firme para amanhã, também por isso como foi ano passado. Não foi o pão do Neto, foi o abraço da torcida. Não vai dar. Agora, eu acho que a torcida do Palmeiras, poderia fazer a mesma coisa se a diretoria liberasse, né? De repente um treino no Allianz, mesmo esquema, com a torcida. Ia ser maravilhoso. Até porque o Palmeiras joga fora de casa. No treino do Allianz não vai ter Phil Collins amanhã. Não, vai ter Phil Collins. Aliás, domingo também. E Pretenders também, antes do Phil Collins. Se bobear, eu quero ver mais o Pretenders. Você sabe o que tem amanhã? Você sabe o que tem amanhã? MC Lon. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina aqui no mundo inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina aqui no mundo inteiro. Pela participação de vocês. A gente tá falando de Phil Collins, cara. Baterista do Gênesis. Só isso. Monstro do pop, ainda tem baita banda que é Pretenders, Chrissy Hynde maravilhosa. Você vai falar de quem? E amanhã tem meu aniversário no Espéria, Arte Popular. Arte Popular. Quantos aniversários? Não, mas eu vou fazer a comemoração. Você devia saber porque você é meu amigo há muito tempo. Eu sou, mas não lembro nem dos meus filhos aniversário. 26 de fevereiro. Vou dizer uma coisa, esse lance do treino aberto, ao vivo, é importante que seja ao vivo. Treino gravado não dá certo. Treino gravado não é legal. Eu acho que não precisa nem ser só em véspera de clássico. Isso aí é para manter um relacionamento com a torcida, para ver o time em outro ambiente. Depende do trabalho. Mas é por aí. Não pode fazer o que foi Vex de vez em quando, como o Luxemburgo fazia quando era técnico do Flamengo, que levava o time na Gávea a cada 20 dias, isso para fazer um treino para a torcida ver, que antigamente era assim. Até pro ambiente do gramado, do campo, eu acho legal você jogar um pouquinho de vez em quando, onde você joga mesmo para valer, né, a Vera? Eu acho isso bem legal. Tô contigo. Todos gostam dessa história. O cara pegando o telefone fixo durante o Fla-Flu. E na geral, que é mais baixo ainda. Não, ela fazendo o sinal 2. Agora eu respeitei, Uriga. Vou ter que mandar uma mensagem pra ele. Cara, essa história pra saber essa história com calma. Eu não conheço esses caras, né? A gente vai te apresentar. Eu quero. Você entortou muita faca? Como? Não, a faca na vida. Origueira, cara, mas é uma outra história. Então de placa volta, eu ia falar amanhã não tem. Será que volta? Segunda-feira, você tá não, né? Você é só quarta e sexta. Amanhã quarta não vai vir também, vai ser Não, quarta eu vou estar aqui, sexta. Tchau, fique com o basquete aí, Bielorrússia e Espanha ao vivo. Esse sim, legal, agora, hein? Tchau. Tchau.